Como e quando a lei brasileira que institui a renda básica de cidadania será implementada? Este é o tema da palestra que irei proferir na próxima semana no 14º Congresso Internacional da Rede Mundial da Renda Básica, da Basic Income Earth Network, e para a qual fui convidado, inclusive, como co-presidente de honra da BIAN. Em 8 de janeiro de 2004, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 10.835 de 2004, que institui a renda básica da cidadania para todos os residentes no Brasil, incluindo os estrangeiros que vivem no país há 5 anos ou mais, independente de sua condição socioeconômica. O parágrafo 1º do artigo 1º estabelece que a RBC será implementada por etapas sob o critério do Poder Executivo, observando primeiro os mais necessitados. Um dia o benefício será igual para todos em valor suficiente para atender às necessidades vitais de cada pessoa, com alimentação, educação e saúde, considerando o grau de desenvolvimento econômico e a capacidade do orçamento da nação. Foi uma bela cerimônia no Palácio Presidencial. Um dos principais fundadores da Basic Income Earth Network, o professor Felipe Vampar, estava lá e foi convidado a falar. Atrás dele, um grande cartaz dizia: Renda Básica de Cidadania para Todos. Foi um dia muito especial. O então ministro da Fazenda, Antônio Palocci Filho, havia explicado ao presidente que, desde que implementado passo a passo, esse programa era viável, portanto, ele aconselhou o presidente a sancioná-lo. O programa Bolsa Família, que paga um benefício monetário a todas as famílias com renda mensal abaixo de um certo nível, foi e é considerado como um passo em direção à renda básica de cidadania. Essa palestra eu irei proferir em Munique, na Alemanha, de 14 a 16 de setembro próximo. O programa Bolsa Família começou em outubro de 2003, quando o presidente Lula unificou vários programas de transferência de renda existentes até aquele momento. O programa Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás e o Cartão Alimentação. Esses programas surgiram das discussões sobre uma proposta de garantia de renda mínima que tinha sido apresentada por vários economistas e cientistas sociais ao longo da história, em muitos países, inclusive no Brasil. O debate sobre a garantia de uma renda no mundo teve a sua origem no início da humanidade, como se pode ver a partir das contribuições de Confúcio, Aristóteles, Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, o livro dos Hadiths, os ensinamentos de Buda, Thomas More, Thomas Paine, Karl Marx, Joseph Charlier, Bertrand Russell, James Edward Mead, John Maynard Keynes, Milton Friedman, James Tobin, John Kenneth Galbraith, Martin Luther King Jr., Bispo Desmond Tutu, Philippe Vampares, Guy Sterling, Klaus Hoff, Walter Van Trier, Roberto Van der Veen e tantos outros. Esse debate está em curso no Brasil, especialmente porque durante os anos 50 aos anos 90 ocorreram períodos alternados de crescimento econômico elevado e recessões. Essa época ficou conhecida pela concentração de renda e riqueza. Tal situação alçou o Brasil ao posto de um dos 3 países mais desiguais do mundo. Por essa razão, muitos intelectuais como Milton Friedman, Caio Prado Júnior, Celso Furtado e Josué de Castro começaram a dizer que a erradicação da fome e da pobreza, o crescimento econômico e a justiça social poderiam ser perfeitamente harmonizados e estavam ao alcance de nossas mãos. Josué de Castro, em 1956, quando era deputado federal, disse em discurso da Câmara dos Deputados sobre as disparidades de renda no Brasil, abrindo aspas, defendo as necessidades de darmos o mínimo a cada um, de acordo com o direito que têm todos os brasileiros de ter um mínimo necessário para a sua subsistência. Antônio Maria da Silveira, em 1975, escreveu uma primeira proposta em uma revista acadêmica para garantir uma renda mínima para todos os brasileiros através de um imposto de renda negativo. Ele mencionou que a nova injeção de dinheiro na economia deve ser feita pelas mãos daqueles que não têm o suficiente para a sua sobrevivência.
também Edmar Lisboa Baixa e Roberto Mangabeira Ungar argumentaram a favor do rendimento mínimo garantido através de um imposto de renda negativo em 1978. Foi em 1991, no início de meu primeiro mandato como senador representando o PT no estado de São Paulo, que apresentei o primeiro projeto de lei para instituir uma renda mínima garantida através de um imposto de renda negativo com a ajuda de Antônio Maria da Silveira. A proposta foi aprovada pelo Senado em dezembro de 91, recebeu um parecer favorável da Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, onde houve um rico debate. Já em agosto de 91, em uma discussão sobre aquela iniciativa numa reunião de cerca de 50 economistas em Belo Horizonte, o professor José Márcio Camargo mencionou que o rendimento mínimo garantido era uma boa proposta, mas que deveria ser pago às famílias pobres com crianças, de modo que os pais pudessem encaminhá-las para a escola em vez de enviá-las para trabalhar numa idade muito precoce. Isso contribuiria para cortar o círculo vicioso da pobreza. Ele publicou artigos explicando essa proposta em 1991 e em 93 na Folha de São Paulo. O professor Cristóvão Buarque também desenvolveu essa ideia e começou a aplicá-la quando eleito governador, à época no PT, no Distrito Federal, em 1995 e 98, com o nome de Bolsa Escola, ao mesmo tempo que o prefeito de Campinas, José Roberto Magalhães Teixeira, do PSDB, iniciou um programa de garantia de renda mínima veiculado às oportunidades educacionais. Ambos começaram em 1995. Todas as famílias com renda abaixo de um certo nível teriam o complemento de renda desde que seus filhos de 7 a 14 anos estivessem indo para a escola. Devido aos resultados positivos, muitos outros municípios seguiram o exemplo. Novos projetos de lei foram apresentados no Congresso Nacional para o governo federal apoiar os programas municipais naquela direção. Em agosto de 96, levei o professor Felipe Vampares para uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso e com o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, e sua equipe. Vampares explicou as vantagens da renda básica incondicional, mas mencionou que iniciar um rendimento mínimo garantido relacionando-o com as oportunidades educacionais seria um bom começo, uma vez que significaria um investimento em capital humano. Assim, o presidente Fernando Henrique deu luz verde para o Congresso Nacional aprovar proposições que deram origem à Lei 9.533 de 1997, que o congressista Nelson Marquesan e outros 5 parlamentares apresentaram de forma semelhante para permitir ao governo federal financiar 50% das despesas dos municípios que iniciam programas de garantia de renda mínima relacionados às oportunidades educacionais. Primeiro, os municípios de menor renda per capita, até que todos, ao longo dos 5 anos, teriam esse apoio. Em 2001, o presidente Fernando Henrique editou nova medida provisória, logo transformada na Lei 10.219 de 2001, aprovada por todos os partidos, instituindo que a União passaria a financiar 100% das despesas de todos os municípios do Brasil com programas de garantia de renda mínima relacionados à educação, também chamados de Bolsa Escola. Em 2002, o presidente Fernando Henrique também criou o programa Bolsa Alimentação, incluindo um complemento de renda para as famílias pobres, com o mesmo limite do programa Bolsa Escola, com as crianças de 0 a 6 anos, desde que elas fossem levadas por seus pais para terem as vacinas necessárias no sistema de saúde pública, de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. Além disso, o governo criou o programa Auxílio Gás, de modo a proporcionar às famílias pobres uma ajuda de custo para comprar gás. Em fevereiro de 2003, em seu primeiro ano, o presidente Lula instituiu o programa Cartão Alimentação, por meio do qual cada família pobre com renda abaixo de meio salário mínimo per capita teria o direito a um cartão de crédito de R$50 por mês que poderia ser gasto apenas em alimentos. Os 4 programas descritos acima foram todos unificados em outubro de 2003 para o programa Bolsa Família, que foi ampliado de 3,5 milhões de famílias beneficiadas em dezembro de 2003 para 13.520.000 famílias hoje, atingindo cerca de 50 milhões de pessoas, ou mais de 1/4 dos 194 milhões de brasileiros hoje. As regras do programa Bolsa Família no presente são as seguintes:
Cada família em agosto de 2012 no Brasil, com uma renda mensal per capita inferior a R$ 140, tem direito a receber os benefícios do programa Bolsa Família. Em 26 de agosto de 2012, $1 era igual a R$ 2,025, €1 igual a R$ 2,53. Se a renda familiar mensal for inferior a R$ 70, o benefício básico para a família é de R$ 70 mais 32, 64, 96, 128 ou R$ 160 respectivamente, se a família tiver 1, 2, 3, 4, 5 ou mais filhos de até 15 anos e 11 meses de idade. Mais R$ 38 e R$ 38, completando R$ 76 se a família tem 1 ou 2 adolescentes de 16 a 18 anos. Há condicionalidades. Se a mãe está grávida, ela deve ir às unidades de saúde da rede pública para ter o seu exame pré-natal e fazer acompanhamento de sua saúde até o bebê nascer. Os pais devem levar seus filhos com idade até 6 anos para o sistema público de saúde para ter as suas vacinas de acordo com o calendário do Ministério da Saúde. As crianças de 7 a 15 anos e 11 meses devem comparecer a pelo menos 85% das aulas na escola, os adolescentes de 16 a 18 anos, pelo menos 75% das aulas na escola. A presidenta Dilma Rousseff anunciou desde o início de seu governo, em janeiro de 2011, que seu principal objetivo é erradicar a pobreza extrema no Brasil, no âmbito do programa Brasil Sem Miséria, por meio do programa Bolsa Família, juntamente com várias outras medidas para garantir a inclusão social a todos. Essas medidas incluem a reforma agrária, o crédito para os agricultores familiares, a expansão das melhores oportunidades educacionais, mais creches, o estímulo para as cooperativas, a expansão do microcrédito, o programa de habitação popular, Minha Casa Minha Vida, o programa Bolsa Verde, que fornece uma renda de R$ 300 por 3 meses para as famílias que vivem em áreas protegidas, tais como as florestas, desde que contribuam para a sua conservação. O programa Luz para Todos, que traz energia elétrica para as áreas carentes, a construção de cisternas para as zonas de áreas secas, para recolher a água durante as estações de chuva em suas casas, bem como melhorias no Sistema Único de Saúde, especialmente com novas unidades em áreas onde vivem as pessoas pobres. Com relação ao programa Bolsa Família, em junho de 2011, a presidenta Dilma anunciou o esforço busca ativa por meio do qual, com a colaboração dos 3 níveis de governo, federal, agentes estaduais, municipais, das organizações civis, de empresários, de trabalhadores, de ONGs, procurariam qualquer família em qualquer lugar do Brasil que teriam o direito de receber os benefícios do programa Bolsa Família, mas ainda não recebem. Essas famílias devem ser informadas para onde ir na respectiva administração municipal para se inscrever no programa e receber seu benefício. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome estima que desde junho de 2011, cerca de 670 mil famílias se inscreveram num programa de um total de 800 mil que serão inscritos em 2013. O orçamento estimado do programa Bolsa Família em 2012 é de R$20 bilhões, cerca de 0,46% do Produto Interno Bruto. Em agosto de 2011, a presidenta Dilma Rousseff assinou outros contratos com vários governos estaduais para melhorar ainda mais a busca ativa, para melhorar o programa Bolsa Família. Por exemplo, com o governador Geraldo Alckmin do estado de São Paulo, com a maior população de 41,5 milhões de habitantes, eles assinaram um acordo por meio do qual todas as famílias que estão beneficiadas pelo programa Bolsa Família terão direito de receber um complemento de renda, tendo em conta a renda familiar a partir de qualquer remuneração acrescida do benefício do Bolsa Família, que garante pelo menos uma renda mensal de R$ 70 per capita. Em maio de 2012, a presidenta Dilma Rousseff lançou o programa Brasil Carinhoso, por meio do qual todas as famílias que estão sendo beneficiadas pelo programa Bolsa Família, com crianças até 6 anos de idade, terão o complemento necessário para que tenham uma renda mensal de pelo menos R$ 70 por mês. Observe que, no caso do Estado de São Paulo, segundo o acordo assinado em agosto de 2011, o Estado começou a complementar o que estava faltando para todas as famílias receberem pelo menos R$ 70 per capita por mês.
Novas medidas também foram anunciadas, como o aumento do número de creches, 1.512, além das escolas de educação infantil, 6.427 novas unidades até 2014, e as iniciativas na área de saúde, tais como a suplementação de vitamina A, ferro, para crianças de famílias pobres e medicação gratuita contra asma. Junto com outros instrumentos de política econômica, o programa Bolsa Família contribuiu muito para a redução da pobreza absoluta, do nível de desigualdade no Brasil. O coeficiente de Gini, que já havia atingido 0,599 em 1995, 0,601 em 1996, diminuiu gradualmente a cada ano, chegando a 0,594 em 2001, 0,587 em 2002, 0,581 em 2003, 0,569 em 2004, 0,566 em 2005, 0,559 em 2006, 0,544 em 2008, 0,53 em 2009, 0,526 em 2010 e 0,519 em 2012. Apesar dos progressos alcançados, o Brasil ainda está entre os países mais desiguais do mundo, de acordo com o censo do IBGE de 2010, enquanto no Brasil os 10% mais pobres vivem com 1,1% da renda nacional, os 10% mais ricos vivem com mais de 44,5%. Na lista de 2012 dos países por igualdade de rendimentos do Banco Mundial, o Brasil é o 15º com maior coeficiente de Gini, ou a 15ª nação dentre as mais desiguais do mundo, a fim de avançar de forma mais eficiente para erradicar a pobreza absoluta, assim como para conseguir maior igualdade e garantir maior liberdade real para todos, o Brasil deve implementar a renda básica de cidadania. Em 1992, quando eu e Antônio Maria estávamos muito satisfeitos com a aprovação pelo Senado do projeto de lei para instituir uma renda mínima garantida por meio de imposto de renda negativo, depois de seu retorno de uma viagem aos Estados Unidos e Europa, perguntei-lhe sobre o debate de nosso tema. Ele respondeu que naquele momento as pessoas estavam falando sobre a renda básica incondicional e me deu o livro editado por Felipe Vampares, defendendo uma renda básica, fundamentos éticos para uma reforma radical de 1992. Minha primeira reação foi a de que devemos pagar uma renda mínima apenas para aqueles que não têm o suficiente, mas mais e mais, depois de estudar as vantagens da proposta na literatura mais enriquecedora e começando a participar de congressos, a partir do 5º Congresso Internacional da ABIAN em Londres e em quase todos os seguintes, tornei-me um entusiasta da renda básica de cidadania incondicional, a ponto de dedicar grande parte de minha energia e tempo para a causa, até mesmo como senador brasileiro, eleito 3 vezes para 8 anos cada, em 90, 98 e 2006. E como professor de economia da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da FGV, onde continuo a lecionar todas as tardes de sexta-feira, ou como senador, tenho dado palestras sobre as vantagens da RBC, não só para os meus alunos e senadores da tribuna do Senado ou nas comissões, mas em centenas de auditórios em todo o Brasil e em muitos países, onde os estudantes, trabalhadores, movimentos sociais, empresários, intelectuais, jornalistas, membros dos parlamentos, executivos e seus assistentes em todos os níveis de governo estão dispostos a aprender sobre por que devemos pagar uma RBC para todos, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. Nas últimas semanas, já que no Brasil as eleições municipais para prefeitos e representantes das câmaras serão realizadas em todos os 5.565 municípios, venho tentando convencer todos os candidatos, especialmente do meu Partido dos Trabalhadores e de nossos partidos coligados, que eles devem ter como objetivo fazer da sua própria cidade um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. De agosto a novembro de 2011, em São Paulo, a maior cidade do Brasil, com 11.300.000 habitantes, o PT organizou 33 reuniões plenárias em várias zonas diferentes do município, para todos os afiliados e pessoas com afinidade para debater e ouvir os 5 pré-candidatos a prefeito. Eu era um deles. Em todas as reuniões, usei metade de meu tempo de 15 minutos para explicar as vantagens da renda básica de cidadania. Meus argumentos
foram aproximadamente aqueles que estão aqui explicitados. E, senhor presidente, como se aproxima o final de meu tempo em mais 2 minutos, eu aqui... se posso prosseguir, senhor presidente? Então, agradeço muito. Os meus argumentos foram aproximadamente o seguinte: a renda básica de cidadania será paga a todos incondicionalmente, mesmo para aqueles que têm tanto sucesso em suas atividades e não precisam da renda básica. É claro, o importante é que todos nós que temos mais iremos contribuir para que nós mesmos e todos os demais venham a receber. É muito mais fácil para todos entenderem que todos terão direito igual de receber, quem sabe primeiro 70, um dia 100, um dia 500, um dia R$1.000, como um direito de todos participarmos do progresso comum de nossa nação. Com a RBC, nós vamos eliminar toda a burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal e informal. Eliminaremos o estigma, o sentimento de vergonha da pessoa precisar declarar o quanto ganha. Eliminamos o fenômeno da dependência que causa as armadilhas da pobreza ou do desemprego. E, certamente, do ponto de vista da dignidade, da liberdade real do ser humano, é que teremos a maior vantagem, porque cada trabalhador estará diante de eventual única alternativa que lhe apareça, que venha ferir a sua dignidade, colocar a sua vida, saúde em risco, ele poderá passar a dizer: não, eu não vou aceitar isso, até que, felizmente, surge uma oportunidade mais de acordo com a minha vontade e vocação. Assim, mais e mais eu passei a interagir com professores como Felipe Vampares, e que, sobretudo, em seu livro Liberdade Real para Todos, se é que há alguma coisa que possa justificar o capitalismo, onde ele argumenta que, se quisermos implementar os princípios de justiça de John Rawls, princípio de igual liberdade, de diferença, de igualdade de oportunidades para todos, então o mais eficiente será nós instituirmos uma renda básica de cidadania. E após eu ter explicitado e explicado em detalhes em todas estas reuniões ali nos diretórios municipais de São Paulo, eu perguntei aos presentes quem daqui não recomenda, qualquer que seja o escolhido, que institua a renda básica e faça de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica, e ninguém levantou a mão. E quando eu perguntei quem aqui recomenda, inclusive na última reunião, onde havia 1.300 pessoas na Assembleia de Deus de Guaianazes, eu perguntei a todos: quem aqui recomenda a qualquer de nós que seja o candidato escolhido, que faça de São Paulo o exemplo pioneiro da renda básica? E todos aplaudiram e levantaram a mão. E eis que então Fernando Haddad, o candidato a prefeito de São Paulo, hoje já escolhido, disse que ele abraçaria a proposta em seu programa, como realmente o fez. E então eu disse que, como tenho mais 2 anos e pouco aqui no Senado, eu passaria a abraçar com toda a sua energia, toda a minha energia, a causa. E em 13 de agosto passado, Fernando Haddad lançou seu programa oficial de excepcional qualidade, Um Novo Tempo para São Paulo, aprovado por consenso durante a Convenção Municipal do PT. Tem 124 páginas. Na página 75, no capítulo Solidariedade Social, há um subtítulo com as seguintes palavras: a renda básica de cidadania será implementada passo a passo, sob os critérios do Poder Executivo, em associação com os governos estadual e federal, beneficiando igualmente todos os habitantes, não importa a origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. A implementação será gradual, passo a passo, até que um dia no futuro torne-se um benefício de caráter universal. Quero transmitir, senhor presidente, amanhã, às 9h30 da manhã, fui convidado para tomar o café da manhã com o prefeito e candidato à reeleição do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, para exatamente mostrar também esta possibilidade. Eu, inclusive, tenho dito que todos os candidatos, inclusive, se Maurício Fruet, do PSOL, e pessoas e os candidatos em quaisquer municípios de todas as cidades
que abraçarem essa causa, eu estou disposto a ajudar e quero dizer que, claro, a maior dificuldade para efetivamente implementar a renda básica de cidadania é o seu alto custo. Se hoje o programa Bolsa Família paga cerca de 20 bilhões de reais, 0,46% do PIB, para iniciarmos um programa da renda básica de cidadania para os 194 milhões de brasileiros, começando pelo valor hoje garantido aos que recebem o Bolsa Família de R$70, isso dará algo como 162 bilhões de reais e algo, portanto, como como 4% do PIB, algo bem mais significativo. Então, é algo que terá que ser feito por etapas. E, finalmente, senhor presidente, eu apresento o anexo, projeto de lei, protótipo, para que cada país da América Latina e do Caribe venham a implementar também e seguir este exemplo, isto para atender um pedido do Palatino. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço muito a oportunidade e requeiro que seja publicado na íntegra. Vossa Excelência, atendido. Senador Cristóvão Buarque, que é parte dessa história, conforme aqui bem registrei. Senador Suplicy, eu não poderia deixar passar seu discurso sem uma parte. Primeiro, para lembrar duas coisas fundamentais que nós, todos brasileiros, devemos reconhecer no senhor. A primeira é o fato de ser um político com uma bandeira, com uma obstinação, além de tudo mais. Porque o senhor, muitos dizem que é de uma nota só, mas é falso. Quantos discursos já ouvi aqui o senhor falando sobre política externa, sobre economia, sobre educação e etc. Mas tem uma marca. Suplicy igual renda mínima. Isso é raro hoje em dia. Eu fico feliz de saber que o senhor é um político desse tipo e, sobretudo, que tem obsessão. O senhor mesmo disse há pouco que gasta grande parte de sua energia em décadas para esse assunto. Isso é um mérito que a gente deve ter. A segunda é o fato em si da sua obsessão, porque podia ser por outra coisa, mas é um fato comprometido com a população carente, sem esquecer que a solução não deve dividir as pessoas, mas sim ser uma renda geral de cada cidadão. Daí o nome que o senhor colocou de renda cidadã, renda mínima do cidadão. Então, essa ideia tem que prevalecer um dia. Eu não sei quanto tempo, mas não podemos demorar muito. Agora, um terceiro fato é a sua generosidade e capacidade de entender que, por um tempo, pelo menos, seria correto o uso de rendas condicionadas. Quando eu formulei a ideia da Bolsa Escola, lá eu escrevi. O nome era Renda Mínima Condicionada à Educação. Bolsa Escola surgiu depois no marketing político, que eu criei esse nome. Lá era renda mínima, e reconheço a origem do senhor da concepção. E o senhor... Sim, com certeza, não precisa. E o senhor adotou depois, como o seu discurso é pleno de condicionantes, o senhor adotou depois esses condicionantes como um passo, até um dia em que a gente tenha a sua renda. Eu sou um aliado seu nessa renda básica da cidadania. Um dia nós vamos chegar lá. Muito obrigado, senador Cristóvão Buarque. Vossa Excelência é um personagem partícipe de tudo isto. E eu quero pedir à taquigrafia que encaminhe a Vossa Excelência uma cópia de meu pronunciamento, onde eu registro a importância da sua contribuição para essa proposta. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores.